Tá gravando. Agora a gente pode falar o que quiser, menos bobagem. Bom, acho que quem entrou. Acho que a Nilciona está enroscada lá com a internet dela. Ah, o Marcelo também não vai entrar. Então, vamos começar a aula, né? Então, deixa eu colocar aqui o negócio aqui. Voltar. Bom, tá tudo aí, né? Paula, Seara dos Médios, a Rita, a Fernanda, não, a Isabel, que vai fazer o Evangelho, né? A Cláudia e a Rosana, tá todo mundo aí, né? Sim. Então, Radal, eu vou ter que sair, mas eu mandei a minha prece para a Cristina, tá? Ah, joia. Para o e-mail dela, porque eu vou precisar sair antes. Tá legal. A Cris ou outra pessoa faz. Bom, tá aí, Paula. Dá para você ler? Tá. Boa noite para todo mundo. Vamos ver agora o capítulo 82 da Seara dos Médiuns, Sobrevivência. Reunião pública de 11 de novembro de 1960, item número 4 do Livro dos Médiuns. A todos os que, nas linhas do cristianismo contemporâneo, hostilizem a ideia da sobrevivência diante de mediunidades e médiuns, respondamos com o testemunho do próprio Cristo. À face desse impositivo, respinguemos do texto da Boa Nova o seguinte trecho de importante carta elucidativa. Notifico-vos também, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que também já recebestes e no qual vos mantendes, se não guardais a crença morta. Entreguei-vos primeiro a certeza que igualmente recebi, a certeza de que Jesus morreu por amor a nós todos, de que foi sepultado e de que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Logo após foi visto por Cefas, pelos 12 companheiros que lhe eram familiares e, em seguida, por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda permanece junto de nós neste mundo. Depois disto, foi visto por Tiago e, outra vez, pelos amigos mais íntimos e ultimamente apareceu também a mim, num fenômeno inesperado. Isso aconteceu, embora seja, de minha parte, o menor dos apóstolos, não me reconhecendo digno desse nome, mas, pela bênção de Deus, sou o que sou, sabendo-me trabalhar intensivamente para que essa bênção do Senhor para comigo não seja frustrada. Desse modo, seja por mim ou pelos outros, assim é a verdade que ensinamos e haveis crido. Se se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, por que motivo há, entre vós, quem diga que os mortos não ressuscitam? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo igualmente não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a vossa pregação e vã é a vossa fé. 10 semelhantes considerações parecem nascidas do punho de valoroso comentarista espírita da atualidade. Entretanto, foram escritas há quase 2 milênios, por Paulo de e constam nos versículos 1 a 14 do capítulo 15 da primeira mensagem do grande de gentilidade aos Coríntios. Aqui transcrito nós, na linguagem de nossos dias. É fácil observar, assim, que todos os cristãos dessa ou daquela escola de fé que procuram desacreditar mediunidade e médiuns, mas fazem que tentam... É fácil observar, assim, que todos os cristãos dessa ou daquela escola de fé que procuram desacreditar mediunidades e médiuns, mas não fazem que tentar destruir as bases espirituais em que se levantam, golpeando e desfraudando a si mesmos. Nessas considerações, ele fala claramente, né, que tem muitas pessoas que não acreditam na mediunidade, não acreditam em espírito, fala que não existe, são até rígidas, né, e cruéis, às vezes bem rígidas, e julgam bastante essa questão de médium e das pessoas que têm mediunidades,
até julgam erroneamente, né? Falam que são pessoas do... Vou falar claramente, né? Elas falam assim, isso aí é coisa do demônio, isso aí não é coisa de Deus, nem nada. Na realidade, se você for ver exatamente como está escrito, a fé deles não é suficiente, né? Porque eles estão negando o que realmente está, o próprio fato que Jesus mostrou para a gente. Ele mesmo ressuscitou. Ele morreu, ele ressuscitou, e ali está claramente a prova que realmente existe a vida após a morte da carne. E que a gente vai, sim, existe sim a reencarnação. Que esse não é o nosso, não é não é uma única vida só. A gente vai seguindo até no caminho da evolução. Foi isso que eu entendi. Se alguém quiser colocar alguma outra informação. Olá, Cris, comanda aí. Mais alguém, gente? Eu achei ótima a sua explicação. Muito bem explicadinha, é isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Então, vamos continuar a prece inicial. Bom, agradecidos por podermos estar aqui mais uma vez em busca dos ensinamentos que tão carinhosamente nos é transmitido, pedimos aos nossos mentores, a nossos amigos da espiritualidade, que nos auxiliem na compreensão e assim possamos usá-los em nossa melhoria. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. O Evangelho, capítulo 24, itens de 17 a 19. Então, o título é Carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas, os pais dele. Lucas, capítulo 6, versículos de 22 a 23. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois, de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 36, e semelhante em Mateus, capítulo 10, de 38 a 39, e João, capítulo 12, de 25 a 26, e Lucas, capítulo 9, de 23 a 25. Já por aí a gente vê que os 4 evangelistas falam o mesmo tema. Então, a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso acrescenta, tome a sua cruz aquele que me quer seguir. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas, para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Isso daí eu tenho testemunhado no dia a dia, viu? Porque realmente não é fácil. Cada um sabe onde dói seu calo, a sua cruz. E não é fácil. E mesmo assim, você falar
Eu não digo amém, 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 amém para tudo, mas você sobreviver a todas as tribulações e ainda acreditar, ter fé. Fica aberta a discussão a todos. Mas só com a fé a gente continua a perseverar, né? Porque se não tiver a fé, você para, né? Você não continua, você não aceita os desafios como provas que você tem que passar. Então, é só a fé mesmo, para que a gente continue sempre acreditando, sempre colocando em prática tudo que a gente aprende, principalmente com o espiritismo, né, que traz mensagens do bem, de evolução, de paz e de amor. Então, é por aí mesmo, né? Mas... Oi? Não, pode falar. Não, eu acho que acima do espiritismo realmente no dia a dia. Porque Sim. cada dia é uma lambada. Cada dia é uma lambada. E aí você é testado na sua resiliência. Você é testado. O que aconteceu hoje? Mais uma coisa. O que aconteceu amanhã? Mais uma coisa. Todo dia está acontecendo alguma coisa. Então, realmente, a felicidade não é desse mundo. Quem acha que é feliz aqui se engana, é um ledo engano, né? E temos que manter realmente uma esperança de algo melhor. É isso que sustenta. Do resto, a fé, acreditar realmente que o Criador olha por nós, Deus Pai olha por nós, né? A gente não tem visão do todo, mas o Pai sabe que o que fizemos na outra encarnação ou não, e Ele está deixando, e Ele deixa, né? É o livre-arbítrio nosso. E como fazer, como não fazer, isso aí. Aprendendo, né? É. Vamos lá? Não. E aí, Radal, agora é com você. Cadê o senhor? Estou brincando. Na verdade, a gente está fazendo o que aqui, na verdade, né? Nós estamos espiando ou estamos passando por provas? Pode ser as duas coisas. Não sei, porque as coisas se fundem, né? Parece que é um teste, sabe? Eu vou dar mais um pouquinho para saber até quando a pessoa aguenta. E mais um pouquinho para saber até quando a pessoa aguenta. Mas quando a pessoa... Eu acho também... Eu acho também que é assim, não é... Vou dar um pouquinho até ver onde ela aguenta. Eu acho que tem uma hora que você já aprendeu a sua lição, então a coisa para. Porque Deus não vai ficar te provando toda hora até o final da tua vida. Eu acho que Deus te prova para ver se você aprendeu. A partir do momento que você aprendeu, pronto, você já entendeu o objetivo da coisa, né? Então, eu acho que é assim. E também, estou achando a Isabel muito pessimista hoje. Por quê? Eu acho que há um estado de espírito também nisso da gente se sentir mais perdido, ou mais salvo, ou mais castigado, porque eu acho que, apesar de tudo, a gente tem que ter gratidão, e a gratidão assim, é uma coisa também que te move, junto com a fé, né? Então, eu acho muito importante você ter em conta que realmente está sofrendo e tal, mas quando aquela coisa termina, você para, analisa e fala, realmente, tudo tinha seu objetivo, tudo tinha seu fundamento. E é muito interessante você olhar isso e você sentir isso, porque te dá eu não sei, te dá uma paz, eu acho. Essa é a minha impressão. É isso mesmo. Nós estamos aqui, nós temos conhecimento, estamos sendo preparados. Então, as provas vêm. E nós vamos passando por provas.
E conforme nós vamos vencendo essas provas, nós vamos, é que nem a escola. Você vai passando de ano, vai sendo aprovado, né? E você vai galgando outros, como assim, mais difíceis, vamos dizer. Você sai do primário, vai, no meu tempo na primário, vai para o colégio, vai para a faculdade, faz prova, essas coisas. Então, você vai galgando degraus, né? E é logicamente que as provas sempre vão comparecer no seu caminho. Aí, quando você realmente estiver totalmente segura de que realmente você passou pela prova, não tem mais por que, como a Isabel falou, não tem mais por que ser provado. Você vai ser provado em outras coisas, que ainda você não tem condições ainda de passar de ano, vamos dizer dessa forma. Então, não há, porque a prova e a expiação é um pouco diferente. Expiação é a pessoa expia porque ela tem que se espiar, não tem um conhecimento da coisa, ela não entende completamente a situação. A prova já é um pouco diferente, a pessoa já compreende, já sabe por que está passando, qual a necessidade, o que ela tem que aprender, e aí vai por fora. E conforme você vai comprovando o seu aprendizado, você vai galgando os degraus da evolução. Mais simples, não é? E é só a gente querer. Isabel ficou com a Isabel fica assim. Não fala bobagem, moço. Não, não, de modo algum. Eu só falei a primeira fala no início, cada um sabe onde dói seu calo. Ah, sim, é lógico, né? Geralmente quem usa sapato apertado, né? Vai aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de dois temas, realmente, manifestação de crianças, né, e manifestação de bons espíritos. Realmente é escasso a literatura sobre esse assunto, principalmente manifestação de crianças, né? Manifestação de bons espíritos, todos nós aí estamos cansados, ou pelo menos estamos sempre recebendo mensagens de tudo quanto é lado, certo? Mas a literatura em si mesmo, por mais que você busque, procure, você quase não encontra a situação, principalmente de crianças, né? O que acontece, se criança se manifesta em trabalho, se não se manifesta, isso realmente, a literatura realmente vamos dizer assim, meio pobre, né? Não tem muito aonde buscar. Se alguém tiver maiores conhecimentos aí dessa coisa, se puder nos ajudar, fique à vontade. Pô, tem no livro do Espírito essa pergunta, que eu esqueci, eu não botei a questão. Qual que é o destino das crianças ao desencarnarem tenra idade? Né? Tenra idade é meses, 1 ano, 2 anos, aí, por aí, né? Eles têm um destino pré-determinado, eles são recolhidos como, de certa forma, acontece com os animais, ou eles retornam rapidamente em uma forma de adulto. O que acontece, na verdade? Né? Vocês têm ideia? Eu acho que depende do grau de evolução e do motivo, né? Porque às vezes pode ser que já venha com a missão mesmo de vir para a Terra e ficar só e cumprir somente o que tem que cumprir até determinada idade. Às vezes é uma missão, é o que precisa, né? Algum resgate, alguma coisa. Sim. Então, Kardec diz essa questão aqui. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores. A gente ouve muito, né? Ai, que anjinho, né? Voltou para o céu, mais um anjinho no céu. Né? A gente ouve muito isso, né? Porque é natural da mãe, quando tem uma criança nos seus braços e por motivo variado essa criança parte, né? É sempre aquela situação em que a criança, né, foi para um lugar bom
e se transformou num anjinho, né? E o que o Kardec, será que os espíritos responderam para Kardec sobre essa situação aí? O que vocês acham? Ele não praticou o mal, também não fez nenhum bem, não teve nem tempo para isso, né? Não, eu não vou sair. Vamos lá para dentro da casa, por favor. Vem comigo, Valdirene. Eu não vou. Valdirene, vem Eu não comigo. vou sair. Entendeu? E aí, pessoal? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tem aqui padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediram até a pureza, né? Isso está na questão 198, no livro dos Espíritos, né? Se ele for um espírito bom, não é porque ele estava num corpo de criança e desencarnou como corpo de criança. É porque ele já conseguiu adquirir essa pureza, né? Então, logicamente, esse espírito tem condições realmente de retornar rapidamente a sua forma normal e voltar para... Não, eu não vou sair. Vamos lá para dentro da casa, por favor. Vem comigo. Ele está voltando, né? Para onde ele vive. Valdirene, vem Eu não comigo. vou sair. Isabel, Ângela, por gentileza, fecha o seu áudio. Tá. É TV? Bom, ao desencarnar, o espírito que anima o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. É bem verdade que volta ao seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Está no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. Lá tem um capítulo que fala sobre a sorte das crianças, né, após a desencarnação. Então, lá ele tem uma conversação entre o espírito de Hilário e de Brantina, que, na verdade, ao que parece, era responsável pelos pequenos da instituição espiritual Lar da Benção, né? Lá tem um Lar da Benção que acolhe as criancinhas, né? Então, aqui, antigamente, na Terra, considerou Hilário. Hilário era vamos dizer assim, o companheiro de André Luiz, que também era médico, né, o Hilário, e eles, inúmeras vezes, eles estavam acompanhando um ao outro em várias situações no mundo espiritual, né? Conforme a teologia clássica, suponhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, mas sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. Quer dizer, ficava num tipo de, como hoje nós conhecemos, purgatório, né? Não foi para o céu, mas também não foi para o inferno, então ficou ali no purgatório, no limbo ali, sem poder subir e também sem poder descer, né? E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade de adulto, né? E nós sabemos que isso não acontece dessa forma, né? Como diz aqui, em muitas situações é o que acontece, como a Paula falou, né? Dependendo das condições do irmão, que já elevou já tem uma evolução maior, né, de moralmente e intelectualmente, ele rapidamente assume o comando de si mesmo, né? Mas isso são poucos, né? Realmente são muito poucos. Então, logicamente, que ele adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo,
simplesmente com o objetivo de acordar corações feridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito. A respectiva apresentação que lhe era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das crianças no colo maternal. Não sabem desatar os laços que aprisionam. Aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. E por isso exige tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Esse tempo, ele existe para ver se ele... Há a possibilidade dele ir, vamos dizer que a criança desencarna com 5 anos. Então, ele é conduzido a um lar, né? E há a possibilidade dessa criança ir crescendo e estudando como uma criança encarnada. Ela vai para 5, 6, 7 e vai estudando no mundo espiritual. Há essa possibilidade. Olha, eu entendo que sim, viu, Radal? Eu acho que ela vai evoluindo. Não sei se também estou certa, mas eu tenho a impressão de que sim. Alguém mais acha isso ou acha que essa história de criança crescer no mundo espiritual, como aqui na matéria, é bobagem? Já que é um espírito, né? Até porque nós somos almas eternas, né? Espíritos eternos. Bom, não sei. Vou esperar sua resposta. Vou esperar sua resposta. Então, vamos lá. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para que se afasta do veículo físico, na fase infantil. De vez que, depois do conflito biológico, da reencarnação ou da desencarnação, para quando se acha nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, a aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. Então, essas considerações justificam, assim, a existência de inúmeras instituições de ensino à infância no plano espiritual, sejam para adequá-las à realidade da nova moradia, seja para assisti-la numa nova encarnação. A título de ilustração, citaremos alguns exemplos aí da literatura escrita. Eu peguei só 2 exemplos, né? Porque tem outros exemplos, mas eu peguei 2 exemplos que são mais conhecidos. Não sei se vocês conhecem. A cidade de Castrel e o Lar das Benções. Já ouviram falar? Conhece? O Lar da Bênção é do livro Entre a Terra e o Céu, né? Exatamente. Vamos lá, chefe. Você quer ajudar eu? Eu lembro mais ou menos da historinha antes de você continuar com a mostra das colônias. Já faz um tempinho que eu li, mas essa Blandina aí, ela está acolhendo acho que é Júlio o nome dele, porque ele desencarnou criança, afogado, mas a história já era, assim, bem antiga, ele já tinha se suicidado em outras encarnações, e, enfim, todo mundo que está próximo do Júlio ali, ele está envolvido na história. A mãe dele também está desencarnada, e o pai casou-se com outra. Essa outra deixou ele morrer afogado. E a mãe estava brava, né? Então, ela ficava obsidiando a madrasta. Só que o Júlio, ele continuava com aquela lesão na garganta, porque ele se suicidou, acho que cortando a garganta. É aí que começa todo o trabalho da equipe espiritual, porque eles têm que mostrar para a mãe que o Júlio está precisando dela no mundo espiritual. E aí ele está lá nessa colônia, aos cuidados
da Blandina. É alguma coisa assim, não tenho certeza, vale a pena ler. E aí, quando ela cai na real, né, que essa equipe espiritual consegue fazer com que ela tome consciência, a mãe, aí ela vai lá para acolher o Júlio, ele vai reencarnar novamente, ainda como criança, não vai nem chegar a despertar para idade, para o entendimento adulto, digamos assim, do espírito adulto, no plano espiritual, e vai voltar novamente como filho da madrasta e do pai. É isso aí, chefe. Esse livro é bem interessante. Se vocês puderem ler, realmente, se houver interesse, eu acho que é bem interessante. E essa colônia educativa lá das Benções é um misto de escola de mães e domicílio de pequeninos, que é regresso da Cristiana Carnal. É educativa porque muitas vezes aqui as mães são levadas para lá para aprender a cuidar de crianças. Mas que abortados, ou outros motivos, né? Então, elas muitas vezes são levadas lá para serem educadas para aprenderem a ser mãe, vamos dizer dessa forma. Né? Porque quantas mães hoje em dia, quantas mulheres hoje em dia não querem ser mães, né? Inclusive, a situação da Blandina é essa. Por muitas encarnações, ela recusou esse papel. Exatamente. E aqui é uma colônia que ensina tanto a mãe como as crianças. Normalmente, as lar da Benções são crianças menores, né? São bebês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa colônia aqui já são, eu não lembro a idade, mas parece que é até 12 anos. Né? É isso, chefe? Eu não sei. Só não me engano, eu sei o que desencarnou no livro do André Luiz, acho que tinha 3 anos. Essa aqui acho que é até 12 anos. E aqui tem muitas criancinhas de colo, crianças recém-nascidas, 1 ano, 2 anos, essas coisas. Bom, então, sabendo tudo isso aí que vocês ouviram, né, ou entenderam, então é possível a gente receber alguma comunicação num trabalho mediúnico de uma criança que desencarnou? Tem até aquela citação do Chico, né? Eu não lembro que livro que ele diz que tem uma criança que inclusive está correndo em volta da mesa. Eu não lembro se ela dá comunicação, mas que ela fica ali junto. Eu só não, realmente, daí eu já não lembro se é comunicação ou não, mas que ele está junto ali. Ela estava no recinto, estava correndo, mas ela escreveu uma mensagem para a mãe, auxiliada pelo avô, que também estava desencarnado. Né? Isso. E, se não me engano, a criança parece que tinha 5, 6 anos, não lembro direito também. Mas isso também aconteceu com o Silvio. Mas vamos assim, com o Silvio, com o Chico. Pode dizer que a gente está no trabalho mediúnico, né? Estamos lá trabalhando e a gente recebe uma comunicação de uma criança sofredora. É possível isso? Eu não entendi o que você perguntou. Vamos dizer que nós estamos no trabalho mediúnico. Estamos lá no trabalho mediúnico. Aí, de repente, há uma comunicação de uma criança sofredora. Um espírito sofredor, mas como criança. É possível isso? Eu acho que é. Uma criança que esteve doente, uma coisa assim. Teve uma vez, dos trabalhos que eu estive, que eu não sei quantos anos ele tinha, mas era uma criança que estava doente, numa cama, com um problema de pulmão, que ele tinha dificuldade de falar, e ele viu o cachorrinho dele fora. E ele queria ver a mãe dele. Aí foi dito para ele que a mãe não poderia lhe assistir, mas que a avó estava próxima. Mas eu não sei quantos anos tinha esse garoto.
Veja só, eu vou falar, mas pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem. Mas estou aqui para aprender, então vou falar, né? O que eu fico... Pois não é verdade, vou falar a maior bobagem, mas é o que está na minha cabeça aqui, então me corrija aí, Radal. Nós somos espíritos eternos. Então, quando, de repente, vem em forma lá como você está falando, né? Você recebe como criança, mas talvez não tenha cristalizado como criança, porque espíritos eternos que somos, ele talvez não consiga compreender que aquele momento dele e de desencarnar ainda na infância tenha sido sempre é um acerto não, uma coisa que a gente concorda antes, excluindo, claro, aqueles espíritos primeiros que você falou que são de luz, né, já muito preparados. Então, não sei se o raciocínio aí talvez esteja correto ou não. Como foi falado anterior, que a criança, quando desencarna, ela não tem consciência do que está acontecendo, ela vai continuar criança no plano espiritual, né? Agora, vamos dizer que, de repente, uma criança de 5 anos da comunicação no trabalho mediúnico, de certa forma sofrendo, né? Buscando a mãe, alguma coisa. Você acha que uma criança de 5 anos tem condições de dar uma comunicação desse tipo? Então, daí ele só está em forma de criança, mas, na verdade, ele não é uma criança. Seria isso? Não, ele é criança, mas ele, na verdade, é um espírito que só não compreendeu a forma de que ele desencarnou, não aceita, alguma coisa assim? Vamos tentar, assim, clareamente. Nossa, hoje em dia as crianças são muito mais espertas, né? Logicamente, mas mesmo assim, quando você conversa com uma criança de 5 anos, qual a condições dela entender muitas coisas que você fala? Dependendo da forma que você fala, do que você fala. Ela tem um limite de entendimento, né? Olha, Radal, eu quero crer que uma criança de 5 anos e até maiores, eu quero crer que elas têm muita assistência e que elas não precisem mandar mensagem como espírito sofredor, porque isso é uma coisa muito difícil, né? Para a gente... sei lá, eu imagino que elas têm muito respaldo do lado espiritual. Sim, né? Eu quero crer nisso. Pode acontecer o seguinte, um espírito mistificando, né, em forma de criança, o médium vê esse espírito em forma de criança e passa a mensagem em forma de criança. Pode acontecer isso. Mas eu, assim, na minha pequena opinião de pouco conhecimento, eu acredito que criança de 0, vamos dizer assim, até 10 anos, 11 anos, não tem como dar comunicações de sofrimento num trabalho mediúnico. Né? Então, quando acontece isso, ou pode ser alguma coisa da própria médium, né, que está projetando isso, ou pode ter algum espírito que possa estar induzindo o médium a fazer isso. Né? Tá. Porque essas crianças normalmente são, entre aspas, né, são recolhidas e encaminhadas para um lugar onde vão poder ser amparadas e ajudadas. Não vão, que nem pode, de repente acontece, dar a possibilidade de uma criança, aí o condutor da conversa, a pessoa que está conversando, olha para o seu lado, você já não é mais criança, você já desencarnou, você pode ser adulto. Uma que, se fosse criança mesmo, ela não ia entender o que está conversando. E outra, quando é o espírito que está mistificando, ele vai estar se divertindo. Né?
Então, na minha pequena compreensão de todo esse processo enorme de mediúnico na parte de mediunidade, eu acho bem difícil, né? Não é impossível, mas é bem difícil houver comunicação de criança, vamos dizer assim, mais ou menos abaixo de 10, 11 anos para baixo. Né? Ainda bem, né? Que ia ser muito triste. Agora, pode acontecer comunicação de crianças de 12, 13, 14, 15 anos. 16, 17. Eu nunca vi, nesse período de obsessão, eu nunca vi nenhuma situação. Já vi caso que deve ser maiorzinho, de crianças que estão perdidas. Mas aí é afastado assim, de 12, 13. Isso pode ter acontecido, certo? Ou que está se escondendo, que está sendo perseguido, alguma coisa assim do tipo. Mas nunca nada diferente disso. Nós temos também que botar na cabeça que quando o médium passa o que ele está vendo, ele acredita naquilo, para ele é verdade. Ele não está falsificando, ele não está mentindo, ele não está inventando. Ele está vivenciando aquele momento. Então, ele acredita naquilo que está acontecendo. Né? Então, ele passa essa situação. Mas, como a gente não encontra em lugar nenhum essa literatura, assim, pela base que a gente tem, pelos processos que a gente tem aí, é bem difícil, realmente, comunicação autêntica de criança com menos de 10 anos, vamos dizer. Vocês concordam com isso? Eu me sinto aliviada. É verdade, né? A gente acredita que tenha um lugar que acolhe essas crianças, tem razão. A gente ouve algumas coisas, né? Uma vez eu participei algumas vezes de um trabalho, eu tinha uma menina de 13 anos, mais ou menos, 12 anos, mais ou menos por aí, que ela dava comunicação. E segundo o dirigente do trabalho, a menina é especialista em dar comunicação de espíritos sofredores. Aquilo bateu muito forte em mim, sabe? Falei, mas como que uma menina de 12, 13 anos é especialista em dar comunicações de espíritos suicidas, não sofredores, suicidas, né? Falei, mas, como diz, as pessoas acreditam naquilo que eles querem, né? Quer dizer, eu achei bem estranho uma criança de 12, 13 anos ser especialista em dar comunicação de espíritos suicidas, né? Até pode ser, mas aí cai naquela situação que eu já conheço algumas histórias de pessoas que depois acabam se afastando do espiritismo por conta disso. Porque foi colocada ali, não tinha o devido preparo. Então, ela trabalha, né? Ela faz, só que chega uma hora que, se não tiver como se recomenda, educada pela doutrina espírita, ela acaba se afastando. Tem que ser um espírito muito... responsabilidade para essa idade também, né? Sim, exatamente. É perigoso, né? Porque... Bem pesado. Porque por mais madura que seja, 13 anos, a idade de estudar, de repente de se envolver com os coleguinhas, de sair, de namorar, então... por uma questão natural, acaba se afastando. Assim. É muita responsa, mas, enfim. Bom, essa aqui é outra situação. Né? Sim, é possível, embora não constitua fato comum. Como já foi falado, não de espíritos sofredores, certo? Duas situações que podem ocorrer. Quais seriam essas situações? A Cláudia já falou do Chico lá, do moleque correndo lá pelo salão. Lá, né? Quais seriam essas situações que podem ocorrer a comunicação de crianças, mesmo em tenra idade, desde que ela esteja ajudada e amparada
por alguém no mundo espiritual mais experiente. Sozinha ela não vai conseguir fazer isso também. Uma criança de 5, 6 anos não vai chegar num trabalho mediúnico, vai, entre aspas, incorporar o médico e começar a dar mensagem. Muitas vezes acompanhado até de algum parente, né? Um avô, avó, tio, tia. Exato. No caso que a Cláudia falou, quem estava junto com a criança, que ajudou a criança a escrever tal, era o avô dele. Né? Não, justamente, é isso aí mesmo. Tem que ter ajuda, né? Logicamente, com o avô dele já era um espírito mais preparado, né? Senão também não ia conseguir fazer nada. Bom, às vezes a comunicação de espírito se faz para poder, com linguagem própria, atingir com maior facilidade as pessoas que se dirigem. Às vezes o que acontece, a criança, né, vamos assim, já não é mais criança, ela já voltou a ser adulta porque ela tem essas condições para isso. Mas para que ela possa realmente tocar o coração da mãe, do pai, da avó, né? Se ela passar uma comunicação com um adulto, logicamente a mãe não vai acreditar. Nem o pai, nem o avô, nem a avó. Né? Então, mesmo esse espírito de condição de adulto, ele passa a comunicação de uma linguagem de criança com que a mãe ou o pai está acostumada, para que essas pessoas realmente recebam essa mensagem, principalmente para tranquilizar o coração, para dizer que está bem, que está feliz, para que elas possam seguir a vida deles, fazer o bem, adotar outra criança, cuidar de outra criança. Então, esse espírito eles usa a linguagem infantil para atingir as pessoas com maior facilidade, né? Qualquer mãe aí está aí, a mãe vó, de repente tem um neto desencarnado com 5, 6, 10 anos, aí de repente chega uma comunicação, o espírito fala com voz de adulto, né? Vocês vão aceitar a comunicação? Vai ser difícil, né? Agora, se for aquela linguagem que vocês estão acostumados, aí o coração vai se abrir. Aí vocês aceitam, vocês não, nós, né? Aceita a comunicação com a maior alegria. Ai, que bom, meu filhinho está bem, ele está feliz, tal. Aí tranquiliza o coração da mãe, das pessoas. Então, é uma forma que a espiritualidade age, né, para confortar os corações, vamos dizer assim, entristecidos pela perda de um ente querido tão novo. E, logicamente, que essa comunicação física ainda conserva no plano espiritual a forma infantil. Eles não têm essa condições de voltar a ser adultos. Eles continuam sendo infantil. E, às vezes, as comunicações, não de crianças sofredoras, mas comunicação de espírito em forma infantil, crianças boas, né? E vem conversar, vem brincar, vem falar alguma coisa que eles gostam, né? Vocês concordam com isso? Aqui, a criança até 7 anos tem comando da sua existência. Já foi falado que não, né? Vamos ver o que o Richard Simonetti nos fala. Bom, hoje em dia eu já não sei, porque tem tanta criança aí com menos idade que é tão esperta, que a gente nem sabe realmente se essa idade aqui, realmente, de 7 anos ainda está valendo, né? O Richard aí fala que a criança começa a acordar para a vida física, a vida material, né? A partir dos 7 anos. Nessa fase, vamos dizer, do 0 até os 7 anos, ela continua muito ligada ao mundo espiritual. Então, como ela é muito ligada ao mundo espiritual,
é muito fácil para ela, né, relacionar-se com criança ou outro espírito desencarnado, conversar, brincar, todas essas coisas aí. Segundo ele, então, quando chegar aos 7 anos, aí se completa realmente a reencarnação propriamente dita. Aí a criança começa a se desprender do mundo espiritual e passar a viver mais o mundo material. É isso que acontece? Ele está falando, deve ser, né? Eu vejo pela minha neta está com 6 anos, olha. Até o Rudolf Steiner, da antroposofia, ele fala que o primeiro setênio, ele é super importante, a criança ela está em formação. Sim, está em formação. Tem a nova medicina germânica, a microfisioterapia, elas consideram o primeiro setênio da criança primordial. É de total dependência, principalmente em relação à mãe. Total dependência. Não é como diz, né? Aqui a gente já falou também que há pessoas com grande conhecimento, né, no meio espírita, né, e não aceita de forma nenhuma que a criança desencarnada continua como criança no mundo espiritual. E não aceita de forma nenhuma comunicação de criança em trabalhos mediúnicos, né? Isso já escutei, já presenciei, pessoas com bastante conhecimentos. E não aceita de forma nenhuma que criança possa se comunicar no trabalho mediúnico. É o conhecimento deles, a opinião deles. Os pouquinho mais liberais já aceitam, né, que se um médium está dando facilidade para uma criança, eu vou tratar como criança. Eu vou conversar, né, com o maior carinho, com o maior amor, né? Não vou falar para ela, você não é mais criança, né? A não ser, assim, você não é mais criança, né? Você não precisa se comportar ou se portar como criança. Eu não vou fazer isso jamais. Eu vou conversar com a criança como criança. A não ser que que se perceba que por trás dessa criança há um espírito brincando. Aí você toma outra posição, certo? Aí você, na conversa, de uma forma amorosa, mas com uma energia mais forte, você dá uma parada nele, chamando a razão dele, para que ele pare de se comportar como criança e seja o adulto que ele é. E isso realmente acontece. Aí ele dá risada, eu estava me divertindo, estava enganando todo mundo, né? Aí ele deixa de ser criança. Isso já foi também falado, né? Que está repetindo. Do livro Céu e Terra, sim. As almas encarceradas no automatismo inconsciente acham longe do autogoverno e são conduzidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo materno. Não sabendo desatar os laços que a aprisiona ao rígido princípio que orienta o mundo das formas. Exige tempo de se renovar no justo desenvolvimento. Necessitam, portanto, um período mais ou menos longo de recuperação. E a avaliação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz da aquisição da luz. Então, como vocês viram lá, por isso que existem escolas, né, no plano espiritual. E lá as crianças vão se desenvolvendo normalmente como se estivesse aqui na matéria. Ô, Radal, deixa eu perguntar uma coisa, então, daí é uma dúvida. Então, é sinal que uma criança, então, vamos lá, um espírito
está lá no plano espiritual, e aí ele consegue compreender todas as dificuldades e tal, porque tem aquele momento que a gente compreende e aceita que, eu estou pronto para reencarnar, para voltar, e aí eu vou voltar e sei que vou desencarnar como criança. Então, isso é possível ou não? Meu raciocínio está errado? De certa forma, está certo. Nós estamos no plano espiritual, de repente, olha, você vai reencarnar, mas você vai ter um desencarne rápido. Você poderá viver na Terra um ano, um mês, 2 meses, e você vai retornar. Ao acontecer isso, né, a não ser que seja espírito mais elevado, ao desencarnar novamente, ele vai retornar ao mundo espiritual e vai voltar o que era antes. Mas se for um espírito não tão evoluído, ele vai desencarnar e vai retornar ao mundo espiritual como criança novamente. E vai continuar toda a fase da criança. Mesmo ele tendo concordado com a situação antes. Tá. É isso, chefe. Do sono, isso. Eu acho que depende do grau de entendimento do espírito. Bom, aqui, não sei se bem se essa história aqui, mas é uma história do Chico também, certo? O que ele escreveu no livro Criança no Além, né? Então, ele fala assim, sobre seu autor espiritual Marcos, Emmanuel escreve no prefácio as seguintes palavras. Marcos é o companheiro em readaptação na vida maior, após haver deixado o corpo de menino num acidente de trânsito. Não foi afogado, foi de trânsito. Isso aqui é outro. Ainda a sentir-se criança, no degrau evolutivo que se acha, escreve aos pais, de modo comovedor, trazendo notícias dele mesmo e dos irmãos que se associaram à prova. Além deles, também tinha outras crianças também que foram no pacote do acidente. A palavra simples e eloquente do garoto amigo, a identificar-se quanto possível para reconforto dos entes queridos. Aqui se encontra demonstrando que, além da morte do corpo, o espírito prossegue atender ao condicionamento indispensáveis à conquista da evolução irundassal. Marcos Menino continuará Marcos Menino por algum tempo na espiritualidade. Né? Também o irmão, esse livro também é bem interessante, não sei se vocês conhecem, do Jacob. É um livro Voltei, né? Então, ele tem experiência vivida junto a uma comunidade espiritual, que asilava o espírito, comunidade situada entre 7 e 12 anos, assinalando que para o desencarnar da infância há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhe favorecem o despertar. No livro Eu Te Busco, de Luiz Sérgio, tem gente que não gosta de Luiz Sérgio. Eu gosto, né? Nem todos os livros, mas eu tenho um livro bom. Ele relata que de uma colônia para crianças desencarnadas de 0 até os 18 anos. Quer dizer, é como aqui na Terra, né? Tem, não sei se hoje em dia tem, mas já tinha, a criança entrava com 0 e só saía com 18 anos, né? Não sei se ainda existe esse tipo de orfanato, vamos dizer assim. Então, logicamente, existe no mundo espiritual todo tipo de orfanato, de escola, de creche, para ir preparando esses espíritos crianças para o desafio do futuro, né? Vão reencarnar e vão voltar à matéria para vencer as situações que, porventura, foram aparecer na sua vida. E também, como a senhora falou, e também pode acontecer, de repente, a criança desencarna, vamos dizer, 2015, 2016, e 2020, 2021 já está reencarnando. Isso pode acontecer. Ou mesmo pode acontecer de desencarnar
vamos dizer, 2020, de repente, em 2021, como em 2022, está reencarnando novamente. Pode acontecer, certo? Porque pelos vários, pela necessidade, pelos processos, então ele desencarnou criança e rapidamente ele é preparado e reencarna novamente. É o caso do garoto do livro do Entre a Terra e o Céu. É. Ele, eu acho que não sei, deve ser uns 2, 3 anos. Ele retorna para o mesmo casal e ainda com o mesmo problema devido ao suicídio que ele cometeu. Inclusive, ele volta e vive só 1 ano e pouquinho, não é? Que ele morre bebê de novo com o mesmo problema na garganta, porque daí ele resolve realmente de uma vez aquele problema que ele tinha, né? Acho que é isso mesmo. Ele completa a encarnação que ele se suicidou a primeira vez, né? É porque ele tinha que como diz o orientador lá do André Luiz, foi na carne que ele conseguiu isso, falando do meu jeito, na carne que teria que ser eliminado. Então, ele foi assistido e tudo por aquele enfermeiro lá, tal, mas ele acabou não resistindo e ele morreu, acho que não tinha nem 1 aninho ainda. E depois ele encarna de novo, não tem? Não... Aí depois ele já reencarna, mas ele já reencarna sadio, né? Tem esse problema que ele tinha. É muito interessante, né? Sim. Exatamente. Porque, na verdade, a doença fica no perispírito, e para se livrar do perispírito é necessário o corpo físico. Aí, quando há o desencarne, a doença fica no corpo físico, o perispírito fica sarado, como disse. Como disse, Deus sabe como faz as coisas. Bom, de criança, acho que é só isso. Tá bom? Vocês querem questionar alguma coisa? Meu Sônia, a Cris, a Isabel, tá tudo aí. Só complementando que nessa situação aí, que a Isabel bem lembrou, tinha o envolvimento, nesse suicídio, tem o envolvimento dos pais, então também tinha o sofrimento dos pais com a perda da criança, era uma questão de se redimir. Isso. Resgatar. Tem muita gente envolvida na história. Sim, eu comecei a ler esse livro, aí eu parei por um tempo, quando eu voltei tive que ler tudo de novo, porque virou uma confusão dos personagens, mas é muito interessante. É verdade. Radal, uma pergunta aqui meio boba, mas tem essa colônia aí que você mencionou, que tem crianças de 0 a 18 anos, né? Então, eles falecem aqui e vão para lá com essa idade. Mas lá no plano espiritual, como que se passa o tempo para essas crianças? Quer dizer, eles voltam a ser espírito, vão reencarnar a 0 idade, né? Mas para eles o passar do tempo é o mesmo que para qualquer outro espírito? Essa questão de tempo na espiritualidade, a gente não compreende muito bem, certo? Mas o que a gente compreende ou entende é que o processo que eles levam é o mesmo que aqui na Terra. Eles entram como criança e vão fazendo o aprendizado deles normal, como uma criança normal. Eles vão estudando, aprendendo, como se estivesse aqui na matéria. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar aos 18 anos. Né? Agora, o tempo, se é igual aqui na Terra ou se é diferente, aí eu não posso falar nada, porque realmente é difícil. Né? Diz que o tempo é um pouco diferente, mas o processo do desenvolvimento deles no mundo espiritual é muito parecido com o processo aqui das crianças encarnadas. Agora, se leva 18 anos, como leva aqui, aí eu já não sei dizer. Né?
Como E aí dizem que aqui também é uma tem- cópia de lá, então é que aqui é parecido com... Aqui é uma cópia grosseira do mundo espiritual, né? Aqui é uma cópia meio também, grosseira, né? Do mundo e espiritual. também assim, eles fazem 18 anos, suponhamos que faleceu com 2, 3 anos, tal. E aí, o tempo que ele vai permanecer lá vai ser o necessário como um adulto, né? Para o próprio progresso espiritual dele, vamos dizer. Que não Exatamente. tem porque morreu jovem, não significa que vá renascer rapidamente. Não, de forma nenhuma. Ele faz o processo dele, vai de 17, 18 anos. Logicamente, quando ele chega aos 18 anos, ele já tem total consciência do que aconteceu e o que vai acontecer com ele, né? Aí ele continua a vida espiritual dele da forma que ele achar melhor para ele, né? Como todos os espíritos. Mais. E quando eles são pequenos, eles fisicamente, então eles também vão crescendo, tipo, eu com 1 ano, aí eles vão crescendo, vai ficando pelo menos assim, parecendo com 2, 3, 4 anos. É o que a gente acredita, eles vão desenvolvendo da mesma forma, né? O corpo espiritual dele, o perispírito, vai desenvolvendo da mesma forma, né? Ele vai por 1, 2, 3, 10 anos, 11 anos, essas coisas aí. Certo. É um negócio louco, né? Se for pensar bem. Pois é. Bom, agora uma questão de bom espírito, né? Como nós somos todos bons espíritos, fica mais fácil, não é verdade? Mas é agradável. Oh. Bom, eu coloquei aqui, em qualquer situação de nossa vida, estaremos sempre recebendo auxílio de bons espíritos. Seja familiar, seja o nosso protetor, seja o nosso anjo da guarda, seja um amigo querido. Eles estarão sempre nos auxiliando conforme as nossas necessidades. Se assim a gente também permitir, né? Porque às vezes a gente não permite que eles nos ajudem. Então, logicamente que nosso trabalho mediúnico dá da mesma forma, né? Então, todo o grupo mediúnico do espiritual são trabalhadores que trabalham com muito amor, com muito carinho, né? O trabalho deles realmente é muito efetivo, né? É lógico que tem a graduação de cada um, dirigente, que nem uma indústria, presidente, vice-presidente, o chefe, o encarregado, e aí vai por aí, né? Cada um com o seu saber, com o seu amor, para ajudar naquilo que é necessário. E, logicamente, que eles não estão ali para brincar, né? Eles não estão ali para se divertir, eles estão ali realmente dando seu tempo, dando sua energia para receber, amparar, ajudar esse irmão que regressa ao mundo espiritual, né? Logicamente, que um dia nós também iremos retornar ao mundo espiritual, dependendo de nosso merecimento, né? Nós vamos querer ser também ajudados por esses bons espíritos, e principalmente se não tiver necessidade de passar em trabalho mediúnico, para saber a nossa realidade, né? Ô, meu irmão, você vivenciou tanto tempo no espiritismo, não percebeu que desencarnou? Ainda está aí? Então, é bom que a gente seja recebido por esses bons amigos, para dizer, opa, seja bem-vindo, vamos lá para onde você vai ter que morar, seja onde for, certo? Até no umbral. É logicamente que, dentro da possibilidade, dentro dos médicos que têm essa mais facilidade, logicamente que sempre haverá alguma mensagem de incentivo. Vocês acreditam que essas mensagens podem ser de cunho individual?
Eu não entendi, são o quê? De cunho individual. Como assim? Para uma pessoa sozinha, né? Pode ser que o grupo tem 10 pessoas. Aí, de repente, vem uma mensagem. Essa mensagem não é para mim, é para tal pessoa. A pessoa não é realmente para mim mesmo. Essa mensagem é para uma pessoa só? Você fala o quê? No trabalho mediúnico? É. Geralmente é de incentivo ao grupo, mas sempre tem alguma coisinha, algum detalhe que é direcionado a uma situação, alguma pessoa, mas normalmente são mensagens de incentivo, nunca para acusar, nada disso. Mas para incentivar a melhorar e continuar trabalhando, né? Às vezes até um puxãozinho de orelha, mas sempre com muita categoria. É que nem eu, com a minha categoria toda. É. Logicamente que sempre a gente pensa assim, nossa, essa mensagem veio para mim, né? Porque, ó, vestir a carapuça, né? Mas eles não estão direcionando especialmente para mim, a pessoa. Eles estão direcionando para o grupo inteiro, né? A mensagem que eles estão trazendo é para o grupo todo, incentivando a continuar o trabalho, incentivando a para estudar, para ir melhorando os seus sentimentos, né? Para se tornar mais confiante, produtivo. Então, são mensagens mais ou menos para isso, para que a gente não senta no meio do caminho e pare, né? Para que a gente continue trabalhando, apesar de todas as dificuldades que nós temos em nossa vida, seja material, ou seja de outra ordem, eles estão sempre nos incentivando, né? Logicamente que vai depender muito de quem. Eu recebi uma, não foi no meio não foi durante as comunicações, as mensagens. Eu não me esqueço porque aquilo lá não tinha como dizer que não foi para mim, porque eu estava fazendo o trabalho de qualquer jeito e a médium, né, virou para mim e disse: cuidado com os pensamentos, minha filha. Ai, meu Deus. Eu agradeci a mensagem, enfiei o rabinho no meio das pernas e comecei. Ai, pior que não tem como esconder mesmo, né? Ah, meu Deus do céu. Não, eu não sei se ele, não consigo dizer se foi alguém que estava ali como mentor da reunião e falou: eu preciso dar uma licencinha, que eu preciso dar uma bronca. Ai, meu Deus. Ou se era algum espírito entre os comunicantes, entre aspas, sofredores, não sei. Mas não teve como negar, isso eu não esqueço. Isso acontece, né? Muitas vezes, como a gente pensa e o nosso pensamento plasma Nosso pensamento tem forma, né? Para eles. Então, eles sabem. Logicamente, como já foi falado, né, no trabalho mediúnico, se está dando uma comunicação, o espírito está se fazendo de engraçadinho, fala alguma coisa que alguém do grupo acha engraçado e começa a dar risada, né? Mesmo com a boca fechada. Ele vai perceber isso aí, se ele quiser, ele vai usar essa situação para continuar bagunçando e perturbando a pessoa que deu risada. Isso acontece. Pois é. Por isso que eu trabalho mediúnico, as pessoas têm que buscar, né, lógico, trabalhar sempre com um sentimento um pouquinho melhor, com um pensamento bom, porque senão o negócio desanda. Ouvir coisas que às vezes acham engraçado, manter a mente boa, tranquila. Às vezes eu ouvi
alguma palavra mais pura, né? De também manter o bom senso, o comportamento, né? Porque muitas vezes ele pode voltar para você e dizer uma palavra que você não vai gostar, né? Aí, mas tem que manter a mente bem tranquila, bem serena. Bom espírito não vão fazer isso, certo? Bom espírito, eles sempre vão ter paciência, vão ter bom senso, vão compreender as nossas falhas mentais, morais e tantas outras falhas que nós temos, e vão estar sempre incentivando, né? Se não fosse dessa forma, né, a gente estaria todo no caminho, todo no mato, sem cachorro, como se diz, né? Tudo perdido. Eu acho que as reuniões são conduzidas por espíritos realmente sérios, né? São conduzidas por espíritos moralmente e intelectualmente com uma condições muito boas, né? Não precisa ser um espírito de luz, Jesus Cristo, daí para cima, certo? Mas espíritos que já estão no caminho da evolução, né? Que já tem uma conquista de conhecimentos, de uma evolução moral muito forte, né? E que tem condições de dirigir um trabalho mediúnico. Não é porque o espírito tem uma inteligência mais elevada e tem uma moral boa, que às vezes ele tem condições de trabalhar um trabalho mediúnico. Às vezes ele não tem como dirigir um trabalho mediúnico. Então, a pessoa, o espírito, tem que ser afeito a esse trabalho. Tem que conhecer o trabalho, tem que gostar do trabalho. Para nós, também é dessa forma. Não adianta botar um artista dirigindo trabalho mediúnico que não vai funcionar bem. Ele pode ser muito inteligente, ter uma moral boa, mas ele não vai lidar muito bem com as situações dos irmãos desencarnados, né? Então, tem que ter um espírito realmente que tem totais conhecimento de como a mente funciona, como que o irmão funciona, qual a necessidade do irmão, todas essas coisas ele tem que ter conhecimento. E, logicamente, tem que ter também liderança, né? Saber se impor, não pela força, mas sim pela moral, né? Logicamente que eles respeitam a forma que nós trabalhamos, né? Da forma que nós nos colocamos no trabalho, da forma que nós fazemos o trabalho. Eles nos respeitam. Se eles verem alguma coisa que não está muito a contento, eles vão dar uma orientação bem discreta, né? E vai depender da gente perceber essa orientação e tentar corrigir o que está, de alguma forma, sendo feito de forma equivocada. Nem sempre a gente consegue perceber essas coisas. A gente sempre pensa o que eles estão falando não é para a gente, é para o outro. Mesmo o médico que está dando a comunicação, uma mensagem, muitas vezes ele não está dando a mensagem para ele. A mensagem é para os outros. Ele está fora. E é muito pelo contrário, porque a mensagem principal, quem tem mais que escutar, é ele próprio. É ele que tem que prestar atenção na mensagem que ele mesmo está falando. Você está falando do quê? Quando o médium dá acho que eu perdi alguma coisa. Quando o médium está transmitindo uma mensagem de um bom espírito? Sim. Mas geralmente falam que não lembram. Uma vez não lembro, depende da situação, né? Eu normalmente, muitas vezes, a maioria das coisas que eu falo, eu não lembro mesmo. Mas sempre alguma coisa fica, né? E além do mais, as outras pessoas comentam, a mensagem tal, tal, tal. Mas mesmo que você não lembra o conteúdo da mensagem, alguma coisa fica na sua mente, alguma coisa fica marcada na sua mente. E você vai perceber que alguma coisa não está legal com você.
Você tem que trabalhar com você mesmo para ver o que está acontecendo e para melhorar, né? Não é dessa forma que funciona, Cris? Porque, é lógico, nem todos os médicos têm condições de lembrar tudo. Às vezes a pessoa dá 4 facilidades, 3 facilidades, e dá a mensagem. As palavras, às vezes, vêm tão rápido que você, às vezes, até perde algumas palavras, você não consegue filtrar tão rapidamente. E vem rápido e você vai falando, quer dizer, você não consegue, eu, no meu caso, estou falando por mim, eu não consigo registrar tudo, né? A maioria das coisas simplesmente não lembro, né? Mas alguma coisa sempre fica. Sim, a essência fica, né? Eu também sou assim. Eu não lembro tudo eu não lembro, mas a essência, assim, do que foi, eu sei. Porque é difícil, olha, o médico descrever toda a situação, toda a mensagem, lembrar depois que falou, né? Assim, isso nem até para os que estão ouvindo também não lembram. Geralmente o que fica martelando é que serviu para a gente. Isso acontece também no Evangelho, quando a gente está ouvindo o Evangelho lá. Não tem como a gente arquivar na mente tudo que ouve, mas aonde pega é provavelmente alguma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo. Exatamente. Eu ia falar um negócio. Bom, como diz o João aí, né? Disso todos conhecerão que sou meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? No estágio que nós estamos, realmente, amar realmente está meio difícil, né? Nós estamos lutando, estamos trabalhando. Mas até o ponto de aceitação, de amar, de entender, de aceitar todas as situações de diferença de comportamento, de pensamento, de forma de agir, ainda nós estamos um pouco longe desses aí, né? Mas um dia nós chegamos lá, né? Então a gente vai conseguir amar um aos outros como a nós mesmos. Bom, na questão 464 do Livro dos Espíritos, como decidir se um pensamento sugerido vem de um bom espírito ou mau espírito? Como que a gente pode... Você recebe uma mensagem muito bonita, mensagem maravilhosa. Mas tem algumas coisinhas ali que, às vezes, não encaixa muito bem naquela mensagem, né? Mas a pessoa fala assim, eu já vi mensagem repassada aí, que fala, nossa, né? Mas, enfim, mensagens lindas, né? Dizendo mensagem de Maria, mas algumas palavras que você vai pegando, você vê que não pode ser mensagem de um espírito tão elevado como Maria, ou como Jesus, ou como Terceira, né? Como que a gente pode perceber isso aí? O que Kardec nos fala? Ele fala para a gente estudar, né? O espírito não aconselha senão o bem. Cabe a vós distinguir. Quer dizer, então a gente recebe a mensagem, a gente vai ler, vai estudar, a gente pode gostar da mensagem, pode achar a mensagem bonita. Todas as mensagens têm coisas aproveitáveis, tem, mas tem algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Às vezes são embutidas nessas mensagens maravilhosas que não condiz muito bem com o que a doutrina espírita nos orienta, né? Então, para que a gente possa ter esse entendimento, a gente tem que estudar. Não é verdade? Então, ele fala que, na verdade,
Os bons espíritos são bem facilmente identificados na manifestação que esse espírito produz no corpo mediúnico. Tais comunicações revelam igualmente as suas diferentes posições evolutivas. Considerando que na prática mediúnica é essencial saber distinguir se uma mensagem provém efetivamente de um benfeitor espiritual ou não. Sua mensagem suscita bom pensamento e inspira bons sentimentos. Guarda, porém, a convicção de que todos são agentes do bem, para todos e com todos, buscando agir através de todos em favor de todos. Como que o médico, ou não precisa ser um médico ostensivo, qualquer pessoa percebe se quem está perto de si é um bom espírito ou é um espírito que ainda não é bonzinho, né? Ainda está meio confuso das ideias. Porque falar espírito integrantes fica meio esquisito, né? Nilson? Como que a gente percebe? Pelas palavras deles? Pelas palavras bonitas? Pela forma que ele fala lindamente, tudo corretinho? Palavras difíceis? Como que a gente sente, né? Quando a gente está recebendo a mensagem, como que a gente percebe se é ou não é de um espírito bom? Quando toca o coração. Oi? Quando toca o coração, parece que tem alguma coisa diferente, parece que tem uma pitadinha de amor, é algo diferente. Nós não vivemos num mundo de energia de todo quanto é tipo, elétrica, magnética, mental, mais de energia. Quando nós somos envolvidos por uma energia boa, né, o que a gente sente? Bem-estar. Bem, exatamente, se sente super bem. Agora, mesmo que as palavras são bonitas, mas aquela energia que envolve a gente dá um certo incômodo. O que quer dizer isso? Que o espírito não é o que ele quer se fazer parecer. Mesmo nós aqui encarnados, né, a gente às vezes se aproxima de uma pessoa e fala assim, nossa, né, que gostoso, né, que energia boa, né? Dá até vontade de ficar perto de você, né? Não acontece isso? Agora, quando a gente chega perto de uma outra pessoa, você arrepia, nossa. É o radar perto de mim. Dá sono, pressão de boca. Aí, quer dizer, não que aquela pessoa seja má, mas a energia que ela transmite não faz você se sentir bem. Isso acontece? Acontece muitas vezes. E geralmente não são espíritos maus, né? Na verdade, é mais orgulhoso, porque vem com aquela proposta de ajudar e passa uma mensagem linda, mas a gente sente que tem alguma coisa estranha ali. Aconteceu, acho que eu já falei isso, né? Em Minas Gerais, numa casa espírita, aconteceu um negócio desse aí. Todos os irmãos, todos bonitinhos, todos fazedores do bem, né? Trabalho bendito maravilhoso, tá, né? Aí, na hora das comunicações dos bons espíritos, um irmão começa a dar passividades de um preto velho, né? E aí, meu filho, tudo bem? Como tá? O povo já olhou feio assim para aquele médico. Meu irmão, a senhora não é essa, a senhora já passou, por favor, se retire. O preto velho se retirou da boa, né? Porque não estava sendo bem recebido. Aí
o médium começou a dar uma comunicação. Meus queridos irmãos, meu abraço amoroso para vocês, sou o doutor tal. Aí os velhos todos, nossa, que maravilha. Olha quem está dando uma mensagem para nós, o doutor tal. Doutor Bezerra de Menezes. Ai, quem dera, né? Aí, assim, todo mundo acabou, aí acaba o reunião, tal, né? Que maravilha, que isso aqui, tal, né? Aí, de repente, o médico começa a dar espremilite lá de novo, aí abaixa o preto velho de novo. Aí ele começa a falar, o povo já fica indignado, acabou a reunião. Por favor, se retire. Aí ele foi mudando de voz. E a voz foi se transformando na voz do doutor. Ele falou assim, o preto velho sou eu mesmo. Sou a mesma pessoa. Aí acabou com a reunião, né? Que tapa com luva de pelica, hein? Aí é para testar mesmo, né? Bom, então a forma deles falar, na verdade, a reunião medúrica é digna, elevada, sem eiva. A Neucê perguntou para sem eiva. Eiva de trivialidade. Vocês que são professoras, o que é sem eiva? Ninguém sabe? Poderia ser... Eivado é no sentido apodrecer. Mas não poderia ser de mácula? Sem eiva, sem mácula de trigo. Deixa eu ver. Já que os professores não respondem, vou perguntar para o Google. Sem mácula. Nódoa, fruto que começa a apodrecer. Né? Não insiste, não. É nódoa. Então pode ser, diga levar sem mácula de trivialidade. Mácula também faz parte. Porque eiva aqui é rachadura. Rachadura em cerâmica, em porcelana, é uma fenda, apodrecimento. Aí, por último, figurado, defeito, balda, mácula. Então, quer dizer que eles não falam de uma maneira trivial, uma maneira fácil, seria uma maneira mais pomposa, talvez, uma maneira mais culta. Seria isso? Eles falam de uma forma bem simples. Simples. Porque é sem eiva, sem nódoa. Então, uma maneira mais simples. Digna, elevada e simples, seria isso. Sim. Objetiva. Eles não fazem um textão. Sabe aquele textão? Que 10 páginas falam sobre um negócio de missão. Eles são bem sucintos, eles falam o que tem que ser falado de uma forma bem simples, palavra bem que todo mundo possa entender, né? Não tem essa história de falar palavra difícil, falar textão, que leva 3 horas para você ir passando, né? Coisa bem... Não é tipo Emmanuel que ele fala uma frase que você precisa procurar todas as palavras no dicionário, ou mesmo o André Luiz, né? Que o André Luiz, quando ele também se empolga, sai de baixo. O André Luiz é que é da época, né? Da época, ele é mais da ciência, né? E os livros dele foi em 1940 e pouco. 1940, 44. É uma maneira culta de falar, né? Já era assim naquela época, né? Então, hoje em dia, está mais, né? Menos culta, vamos dizer. Teria que ser reescrito por alguém com uma certa competência para atualizar essa forma de falar, sem perder o conteúdo. E tem também aquele ponto que os livros dele
são muito, dependendo do que ele fala, é muito tecnológico, vamos dizer assim, muito, né, dentro da biologia, da medicina, né, da ciência, então fica mais complicado ainda, né? Sim. É difícil. Bom, quero ver como é que aparece. Bom, aí continuando o que ele fala, simplicidade, sem prolixicidade, né? Sem estender muito o assunto, né? Tem um estilo conciso, tal. Aqui, o bom espírito jamais impõe as suas ideias, pois nunca ordenam. Eles não ordenam mesmo, eles orientam, aconselham, mas nunca dão ordens, né? E já houve casos de, às vezes, as pessoas querer que venha uma mensagem, para que o espírito determine o que o grupo tem que fazer. E o espírito não faz isso, né? Eles a responsabilidade do trabalho material é dos encarnados, e não dos espíritos. Agora, se eles aconselham, né? Mas ele vê que o trabalho não está as coisas, né? Não estão nem aí, não escutam, acho que é bobagem que os mentores estão falando, né? Eles querem mais se divertir, essas coisas, eles acabam se retirando. E, ao eles se retirarem, é logicamente que a porta se abre para os outros irmãos, não tão bons, aqueles que gostam de divertir. Eles não ficam elogiando, nossa, como você é bonito, fala bonito, essas coisas, eles não fazem isso. E eles também, não, como diz, não criticam. Aprovam bem feito, mas sempre com reserva, né? Sempre tem alguma coisinha assim de, assim, precisa melhorar, precisa se aperfeiçoar, está muito bem feito, mas ainda falta mais. Não se prenda a detalhes. Quer dizer, na verdade, os espíritos superiores expressam em tudo a pluralidade da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância à particularidade, mesquinhez e incompreensível com ideias verdadeiras verdades. Então, todo mensagem que o espírito passa, né? De repente, a pessoa está lá no trabalho mesmo e fala assim, nossa, bem que a minha filha podia arranjar um namorado e casar. Aí vem a expressão, não se preocupe, minha filha. Um príncipe aparecerá para a sua princesa e a levará para o seu castelo. Esse é só espírito realmente interesse. Os superiores não fazem. Então, todas as petições, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Olha, você melhorar, você tem que fazer isso, tem que fazer sinal da cruz, tem que ser melhorada, não sei o quê. Isso aí é tudo sinal de que o espírito não é tão elevado, né? Ele ainda está num grau um pouco inferior aos outros. E principalmente esse povo, né, que mensagem de Bezerra de Menezes, mensagem de Maria, mensagem não sei de quem. Mas saber se eles deram essa mensagem não, né? Mas, enfim. Que pela prece que a gente atrai os bons espíritos, né? Prece, pensamento bom, né? Então, também não adianta só orar, né? Só rezar, né? O que adianta orar e rezar se o pensamento não está ajudando, né? Então, você ter um pensamento legal, bom, tranquilo, aí sim faz a prece mais tranquilo. Então, logicamente, que, além do nosso bom amigo Anjo da Guarda, que está sempre, entre aspas, né, à nossa disposição, há outros irmãos que vêm nos auxiliar em pensamento. Até da cozinha, né? De repente, se nós queremos fazer um bolo gostoso,
Aí assim, irmãs cozinheiras do espaço, me ajude. Aí isso aí vai gostoso. Quando estiver todo mundo junto, eu vou levar um bolo para vocês. A gente vai dividir. Legal. Oba, espero que os bolos dela não sejam igual da Marli. Virtual. É, a Marlizinha tá devendo um monte de bolo virtual. Ninguém